Ótimo, então vou... Um aviso. Terça-feira de manhã nós vamos começar o grupo de oração, 6h30 da manhã. Se alguém tiver interesse, eu sei que todo mundo precisa, mas se tiver interesse, né? Das 6h30 até 7h30. Inclusive nós precisamos de material para orar. Então, se você tem algum pedido, É só ligar o rádio. temos muito. Eu vou passar o bilhetinho. Você no final, quem quiser, pega o bilhetinho. Vou por aqui. É de graça, tio, dar um pedido pra gente orar? Ou tem que pagar pra deixar o pedido? Primeiro é de graça. Promoção. A hora que começar a responder. Agora vai ter uma sessão especial de oração, oração policial. Tá, Vende, vou começar com oração e já logo entraremos no nosso assunto de hoje, que é capítulo 5 de Apocalipse. Será? Se a gente chegar lá, se me permitirem chegar no... Eu posso passar isso, a gente passa no... Deixa aqui que eu vou... Deixa aqui que eu esqueço. Tá bom. Oremos. Senhor, entregamos esse tempo nas Tuas mãos, pedimos novamente que o Senhor direcione este tempo, fale com a gente através dessa leitura. Confessamos que precisamos da Tua ajuda a compreender assuntos, às vezes que parecem confusos, complexos e bem distantes da nossa realidade. Então, nos ajude a entender melhor o que essas coisas nos ensinam sobre o Teu Filho e, consequentemente, o nosso lugar perante Ele. Somos gratos pelo tempo que temos aqui e o lugar. Novamente entregamos isso e as nossas vidas em Tuas mãos. Amém. Então, hoje, o alvo, a propósito, é de continuarmos e completarmos o capítulo 5 de Apocalipse. Vou começar com um resumo, que nem fazemos regularmente, um resumo que a gente tem visto, um pouquinho do que a gente falou, e no resumo, ótima oportunidade de fazer pergunta, e também olharemos aí os primeiros 11 capítulos, só mais geral, e aí começaremos no capítulo 5, tá? Semana passada, nós começamos a falar sobre este evento que a gente está lendo no capítulo 4 e 5, a chegada do Filho do Homem nos céus e recebendo a autoridade. É onde que isso mais ou menos se encaixa, né, na história, essa linha de tempo. Você vê que é super profissional esse desenho que eu fiz aqui. Da cruz, vamos marcar isso aqui sendo a vida inteira dele, né? A cruz representando a chegada dele, a morte dele, a ressurreição, este evento crucial na história. E é uma coisa que o Antigo Testamento esperava, apontava, aquele momento que os reinos da terra seriam subjugados por um ser humano, o Filho do Homem. E descreve isso, é descrito isso em Daniel 7, que a gente leu. Então, gastei bastante tempo tentando deixar isso claro, né? Que o momento do Filho do Homem se resume aqui na vida de Jesus. E a sua ascensão, ressurreição, é aquela chegada dele lá, né? Então, aquela subida dele, ele segue essa ordem de Daniel. Então, depois dos reinos, dos 4 reinos na terra, chegará um homem que vai receber autoridade e poder, e essa pessoa é Jesus. Aí que começa essa nova era, que discutimos também há muito, muito tempo. Esse período de tempo aqui no meio, que nós estamos, o início de Deus estabelecer o seu reino, e isso também coincida com o momento que a gente falou semana passada, do Satanás sendo expulso, dele perdendo aquele lugar dele. Lemos o capítulo 12 de Apocalipse. Conversamos bastante sobre, antes, depois, quando, a queda inicial, a origem. Independentemente daquilo, a gente vê em Apocalipse que ele é expulso logo depois que o Filho do Homem sobe. E isso explica por que a igreja está numa guerra, por que há um conflito, por que ela precisa lutar. Porque o inimigo foi expulso do seu lugar e está meio furioso, está bem furioso. E a luta é sobre a verdade, a proclamação da verdade, tornar ela conhecida.
e Ele não quer que isso aconteça. E a nossa missão é essa, de tornar a verdade conhecida através da proclamação do Evangelho. Então, o Apocalipse, ela desvenda um pouco isso, né? Quem é que está por trás deste conflito? E por quê? E qual que é a nossa luta? Então, mais ou menos assim nós estamos lendo. O que eu propus é que, então, o Apocalipse, do capítulos 4 a 22, está descrevendo essa época, quando o inimigo foi expulso e a briga que segue, então, por causa disso. E ela vai falar sobre esse período de tempo com várias imagens. Semana passada eu falei, né, que às vezes ela fala que é tempos, que significa 2, e meio. Disse 3,5, repete bastante. Falamos em 3 anos e meio. Falamos também de 42 meses? Isso, 42 meses. Então, todo se referindo a esse período de tempo de guerra, de anúncio profético da verdade. Então, nós vamos ver várias imagens nos capítulos de Apocalipse que descrevem este mesmo tempo. Às vezes com palavras diferentes ou de ângulos um pouco diferentes. Alguma pergunta sobre isso? Aí a gente entra um pouco mais nos capítulos da primeira metade do livro. É assim que estamos encarando, né? 4 e 5 descrevendo essa subida dos filhos do homem e aí a briga, consequentemente, nos capítulos restantes. Eu só queria colocar aqui para mim foi surpresa. Eu ouvi o bloco eu ouvi os 2 últimos. Aí se você no próximo a gente vai ver que tem uma pessoa mais lá no céu lá. Eu fiquei de cara quando foi revelado. Pois é, hoje a gente vai ler em detalhe essa parte, né? O capítulo 4 é uma cena que na Bíblia seria bem comum, mas o 5 é que é bem chocante. Que tem aquele assentado no trono, aí tem alguém com ele. Tá bom. Vou caminhar aqui. É bom lembrarmos, então, quando a gente está lendo o livro, que eu tento falar isso toda vez, mas eu sei que é difícil, que nossa tendência é ler os capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc., como se cada capítulo descreve algo que segue o anterior, né? Mas temos que lembrar que nós temos visões distintas no livro e que muitas vezes eles escrevem coisas que acontecem antes ou depois do que veio. Então ela não é uma sequência. Então, por exemplo, os capítulos 2 e 3 são as 7 cartas, não é? Sabe o que? Eu não quero usar preto aqui, quero usar vermelho. Então, os capítulos 2 e 3 descrevem as igrejas, as 7 igrejas. Todos nós fazemos parte das igrejas, né? 7 representando a todos. Capítulos 4 e 5, que nós estamos lendo agora, descreve aquele evento perante o trono, da subida de Jesus. E este evento, nós vamos ver bem com detalhe isso hoje, ela não acontece depois das igrejas. É algo que aconteceu antes das igrejas existirem, inclusive. Então, a sequência dos capítulos não é a sequência de como as coisas acontecem. São visões bem distintas. Eu fico voltando para o capítulo 12, né? O capítulo 12 é outro exemplo disso. Ele é o número 12, mas ele descreve coisas que aconteceram antes de tudo, né? Antes de Apocalipse ser escrito, antes da igreja nascer, né? O nascimento de Jesus e tal. Então, a sequência de visões que a gente vê em Apocalipse, ela não é cronológica. São visões distintas. E às vezes elas repetem o que veio antes. Vou continuar aqui, só para a gente alistar as coisas que a gente vê em Apocalipse. Capítulo 1, a gente listou algumas coisas, né, que marca este capítulo. Quais foram algumas coisas que marcam o capítulo 1? É bom a gente lembrar. Faz tanto tempo que a gente está nas cartas, fazendo o capítulo 5, falando sobre Satanás. Vamos lembrar um pouco sobre Jesus. A descrição de Jesus, né? Tem olhos de fogo, Sim, nós temos uma visão grande de Jesus como aquele que está tomando conta da igreja, ele está andando nas lâmpadas. Capítulo 1 vai descrever quem aparece no 2 e 3. Isso, a descrição de Jesus nós vimos
ele aparece aqui, mas aí por pedacinhos, né? Cada igreja recebe uma parte dessa visão, então elas estão juntas, 1 a 3, uma visão de Jesus. Nós temos as 7 cartas, aí de 4 para frente, eu falei que tem uma boa divisão aqui, em termos do livro. Jesus é descrito de uma forma, de capítulos 1 a 3, e nós começamos 4 em adiante com uma outra descrição de Jesus. Não é uma pessoa diferente, é simplesmente outro aspecto da pessoa e do trabalho dele. Capítulo 6, ele vai nos dar os primeiros 6 selos 1 a 6. Aí nós temos uma pausa, nós temos uma visão. Capítulos 8, 1 a 5 é o 7º selo aqui. Então você vê que entre 6 e 7 nós temos vamos ter 2 visões aqui. E parece que ele segue esse padrão. Ele descreve os primeiros 6, aí ele tem uma visão no meio, aí ele conclui o 7º selo. Aí nós temos a mesma coisa, as trombetas, nós temos 6 trombetas, que também tem uma pausa aqui com uma visão, uma série de visões, antes de ele completar com a 7ª trombeta. Por que eu fico repetindo essa sequência? É para a gente ver que nós temos no livro, nós temos ordem. João não estava assim, num estado assim, escrevendo as coisas que ele estava vendo, sem pensar em como que ele estava escrevendo. Ele estava bem consciente, é bem intencional a sequência das coisas que ele coloca, quando ele coloca uma pausa, quando ele termina uma visão, começa outra, os detalhes, tudo que ele usa é bem intencional. E a gente vê isso pela estrutura, padrões se repetem bastante. Possivelmente estava inspirado pelo Espírito Santo. Oi? Não, ele não estava inspirado. Mas, por exemplo, nessa questão, às vezes parece indicar, né, cadê a obra do Espírito Santo nisso todo. Eu acho que a gente vê isso bastante em poesia na Bíblia. Poesia é uma coisa que tem fora e dentro da Bíblia. Ela é uma coisa que só pessoas cristãs, dirigidas pelo Espírito, conseguem escrever. São métodos de comunicação, né? Então, Provérbios tem poesia, Salmos tem bastante poesia, até as narrativas têm poesia. Semelhantemente, em Apocalipse, nós temos um monte de símbolos, estruturas, e isso simplesmente parte de escrever, né, um livro. Então, isso é importante ver, que tem uma estrutura maior aqui. E onde nós estamos? Nós estamos aqui, nos capítulos 4 e 5. E é os capítulos 4 e 5 que dá início, então, a tudo o que vai acontecer. É por isso que é importante, por isso temos passado tanto tempo aqui nos capítulos 4 e 5. Mais um momento aqui, pergunta, comentário, antes de nós começarmos então o capítulo 5. Não fique perguntando muito, você não vai dar sequência. Quem faltou não pode perguntar. Pergunta sobre isso daqui que a gente está vendo. Não faça isso, senão você não vai conseguir continuar. A cara do Padilha está preparando a comissão? Eu vou fazer mais um comentário aqui, porque eu acho que é importante, se tiver uma dúvida sobre isso, especialmente antes de completarmos capítulos 4 e 5. Eu queria deixar umas coisas meio que estabelecidas. Por exemplo, nós temos, nessa visão mais para frente, né, do 4 a 22, parece que nós temos uma grande batalha acontecendo. Então, nas cartas, já vemos o tema vencedor ou conquistador. Você falou 4 de 4, aqui só vai até 12, né? Só a primeira metade. Mas de 4 indo para frente, ok, capítulo. nós temos um grande conflito. E a igreja é chamada nos primeiros capítulos a conquistar, várias vezes, né? Vencer, uma palavra de guerra.
Só que nas cartas em si nós não temos muitos detalhes de que guerra é essa, por que ela tem que conquistar o quê? E ela é chamada, quem conquista que vai receber os benefícios. Mas é só mais para frente no livro que a gente vê essa ideia da guerra sendo desenvolvida. Por que tem um conflito? Quem que está por trás? Então, conforme o livro vai indo, ele vai repetindo muitas coisas, e toda vez que ele vai repetindo, tem alguma coisa mais interessante não, nova, um detalhe novo, é uma explicação nova, que a gente fica assim, indo até chegar no final para entender ele como um todo, né? Então, quando a igreja é chamada de vencer, a ideia não está totalmente explicada nos primeiros 3 capítulos. Aí no capítulo 4 e 5, nós vamos entender um pouquinho mais. Nossa, mas que guerra é essa? Conquistar como? Jesus quer que a gente lute, conquiste com espada? Como assim? A explicação de 4 e 5 vai ser uma para a gente, o que significa conquistar. E aí mais para frente no livro tem mais temas sobre essa guerra. Estava pensando aqui, não está aqui, mas no capítulo 14 tem uma lista de soldados. Capítulo 12 e 13, a guerra do dragão, que está muito bravo, que vai lutar contra os santos. Então, muitos temas que a gente vê aqui no início, elas são repetidas e desenvolvidas mais tarde. Então, a gente sempre relembra das coisas que a gente vê antes. Por isso que a gente faz essa revisão aqui, para a gente lembrar, a igreja no início, a luta, a conquista é sobre tornar a verdade conhecida, tornar o evangelho conhecido no mundo. Então, vamos caminhar para frente. Conseguimos chegar no capítulo 5, eu pensei que nós teríamos uma resistência. Você que está encebando, vai logo. Fala logo quem é a terceira pessoa. Vamos lá. Da Trindade. A quarta pessoa da Trindade. Quem é? Fala. Então, capítulo 5. Se você tiver sua Bíblia, você pode acompanhar na sua Bíblia. Se você tiver o PDF que eu mandei, pode acompanhar aqui. Se tiver alguma parte aqui que seja confusa, ou se você estiver lendo e desvia muito, porque o que eu coloquei aqui foi minha tradução, né? Às vezes ele desvia, outras vezes não, mas é bom se você perguntar assim, minha Bíblia fala tal, é bom, se eu não já coloquei uma anotação, é interessante para nós percebemos isso. Tá, então o capítulo 4 foi aquela introdução, aquele que está assentado no trono. No meu texto eu coloquei em vermelho toda vez que essa frase assentado no trono aparece, e é relevante porque em vez de o cara simplesmente falar Deus, ele fala aquele que está assentado no trono. Bem confuso, bem comprido, né? É outro sinal de que ele está querendo explicar algo sobre Deus, não apenas Deus. Ele quer falar algo sobre Deus. E o que está assentado nos ensina sobre Deus é que ele está governando. Ele não está de pé, ele não está andando em volta do trono assim com o cabelo todo descabelado, preocupado. Ele está soberano, ele está governando, ele está sentado, ele não está preocupado. Então é repetido bastante. Então, só uma coisa, na tua tradução diz que está assentado, na minha diz estava. Não, eu acho que ele, já que é a tradução dele, porque está lá embaixo daquele que estava sentado, acho que você corrigiu lá em cima. Mas aí a minha pergunta, estava sentado uma coisa do passado que não está mais. Não, na hora que ele olhou, ele viu ele sentado, por isso que está descrevendo, não é isso? Na minha Sei, desse jeito que ele viu antes. por exemplo, eu olhei e ele estava sentado para Jesus. Sim. Só para nós, ele fala está, né? É que o meu também, ele começa com estava sentado e continua com estava sentado. Não, e depois fala no nome e fala está. Não, mas isso faz uma diferença. O meu está. O primeiro deve ser está. Estava o primeiro. Está, sim. Estava. Mas o primeiro deve ser está. O jeito que está aqui está correto. Vamos circular aqui. Está. E no 7, Continuando a visão, ele está se referindo àquela pessoa. Na minha visão, aquele que está sentado, ele está lá, e eu vi na mão direita dele. Então, o foco vai mudar um pouco para um livro. Essa frase em forma de rolo, fiz uma anotação ali que ela não está ali, né, no trecho. Ele está lá como se fosse uma ajuda. Por quê?
É porque quando a gente fala a palavra livro, essa é a palavra Bíblia no original. Então a palavra para livro na Bíblia é a palavra Bíblia. Então a razão que esse livro tem esse nome é porque é um livro, é o nome livro, o livro. Interessante isso, né? O termo a Bíblia não é uma palavra religiosa, é um nome para livro. Então quando eles juntaram os livros, eles bem criativo, né? Vamos dar isso aqui o nome de livro. O livro. Não é um termo assim que Deus deu, né? Vamos chamar isso de Bíblia. É um termo normal. Viu um livro. O problema, então, é com a descrição deste livro, que diz escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Isso aqui já vai ser um desafio para a gente entender como que nós estamos lendo esse versículo. O que ele quer dizer com isso? Eu vi no trono um livro escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Então essa palavra livro, o que é isso? O que é um livro? O que ele quer falar com um livro? O que nós temos em forma de rolo ali, como um adicional? Nós temos 2 opções para este livro, em termos do que ele é. Será que ele é uma coisa assim? Né? Ou será que ele era um rolo? Então, uma razão que colocaram em forma de rolo é para tentar explicar por que estava escrito aqui, diga ambos os lados, né? O livro é frente e verso. Pois é, mas todo livro frente e verso, ele nem precisava ficar. É que eles não faziam assim, né? Só que dizia dentro fora. É porque era A Lilian falou, eles faziam assim na época ou não? Foi uma boa pergunta, Lilian. Então, esse nome livro, ele começou a desenvolver nesses primeiros séculos, porque foi nessa época que começou a tecnologia de fazer livros assim. E a Bíblia foi um dos primeiros livros a serem feitos deste jeito. Os cristãos foram o primeiro a adotar a tecnologia avançada. Mas isso em que ano? É Codex. Mas Foi? isso em que ano? Nos primeiros séculos. Então, mas depois disso, provavelmente. Depois do João. Não, é disputado. Você acha que já tinha? É possível que já tinha. Então a pergunta é o que se refere, né? Um negócio que abre assim, que nem os judeus tinham, um rolo? Ou será que... Essa é uma das primeiras questões, né? O que é este livro? Se é rolo, faz sentido dentro e fora. Faz. Porque aí abre por dentro. Porque não era normal escrever de 2 lados. Você escreveu de um lado só, enrolado. E a minha questão é que é importante que a gente identifique, essa é a parte mais importante, saber qual que é o livro? Não é importante? Mais ou menos. Ainda todos selados. Mais ou menos. Porque por que eu tenho que ter um selo para fechar uma coisa que dá para ver por fora? Sim. Então é o seguinte, as 2 opções funcionam muito bem. Por quê? Um livro assim também pode ser considerado por dentro e por fora. Esse livro também podia ser selado por cima, os 6 selos, como também um rolo. As 2 funcionam. Mas daí eu ia ler o que estava. Não, mas independente, mesmo assim, se Não. tiver selado, você só Não, lê porque parte. o rolo você fecha. Mas eu acho que não é para isso que você serve, é para ninguém mais escrever. Mas a Selma falou uma coisa que é muito relevante, na verdade. O rolo selado, escrito por fora e por dentro, ele pode ser lido por fora, partes, não todo. Ele pode ser lido em partes. Você pode ler talvez uma frase, mas não Mas inteira. você não Porque quando pode- ele fica rolo, você fecha o rolo, você fecha ele. Você fecha ele, mas você lê pelo menos algumas palavras. Um Codex, você lê nada nele fechado. Há uma diferença. Mas Mas você se não tiver uma pode parte violar que ele, você não escrever em Sim, claro. Não é, acho que não é para não ler, é para não escrever. No versículo 3 está que ninguém pode olhar para ele. Sim, e isso é um dos detalhes. A função de ser selado é que ninguém pode ler nada do negócio. Não podia ver. Sim. Ah, não, mas é curioso. Deixa Jesus abrir. Então, por que a gente fica discutindo isso? É porque isso que vale a pena a gente pensar, quando a gente está lendo isso aqui, qual que era a intenção dele? A intenção dele é que a gente visse na nossa cabeça um livro, um rolo? É isso que ele queria comunicar para a gente? Eu acho que não. Se você começar assim, você não vai mais dormir depois que você ler Apocalipse, então. Você vai ficar pensando no que você leu e pensando no dragão, na mulher vestida de sol, e aí as bestas saindo do abismo, e você vai viajar, né? A intenção não era de colocar uma imagem na nossa cabeça, é de compartilhar uma ideia. E a ideia
é uma coisa que já se havia passado no Antigo Testamento. Este conceito de um livro com selo e coisas escritas, já era uma coisa que devia ser, isso aqui é bem parecido com tal coisa. Eu coloquei um rodapé aqui para nós lermos. Ele é bem parecido com alguma coisa que acontece com Ezequiel. Então, nós vamos ler Ezequiel capítulo 2. Capítulo 2 de Ezequiel. Isso. Ezequiel, a gente viu já bastante coisa do capítulo 1 de Ezequiel, no capítulo 4, né? Muitas coisas que a gente vê na visão do trono, bem parecido com o que a gente vê no capítulo 1. Nós vamos ter várias imagens no Apocalipse que são super parecidas, se não idênticas, com Ezequiel e Daniel. O detalhe do livro é um deles, que é bem parecido, ele não é totalmente igual, mas eu acho que a ideia que João está comunicando, em parte, se baseia na função desse livro aqui em Ezequiel. Então Ezequiel, ele estava em espírito, igual a João, viu uma visão do trono, aí na conversa lá, isso aqui acontece, versículo 9. Então olhei e vi a mão de alguém estendida para mim. Nela estava um rolo de um livro, ou, mesma coisa, um livro. Estava um negócio na mão da pessoa, que ele desenrolou diante de mim, ou abriu. E em ambos lados do rolo estavam escritas palavras de lamento, pranto e ais. Agora Ezequiel vai acabar comendo o livro, e aí o resto do livro de Ezequiel ele está profetizando aquilo que ele recebeu. A ideia aqui não é que ele literalmente comeu um livro e aí engoliu e aí conseguiu falar a palavra de Deus. É simplesmente um jeito dele falar, eu recebi as palavras de Deus e aí eu as declarei. Isso vai acontecer com João. Vai acontecer em Apocalipse mais para frente, né? Mas um livro com coisas escritas para trás e para frente é uma coisa que já está na Bíblia, uma figura de expressão. É uma coisa que contém os julgamentos de Deus. Esta é a ideia aqui que João está usando. A ideia é que tem um livro que tem as declarações do que vai acontecer, as declarações de Deus sobre o que não deve acontecer, ele julgando nações e ele declarando coisas que vão acontecer. Então, quando a gente vê isso no livro de Apocalipse, a intenção não é de falar, olha, lá no céu tem um livrinho lá que a gente precisa entender a forma dele. Isso não é importante. O que está sendo comunicado é que tem lá, Deus tem a autoridade para declarar o que vai acontecer e ele vai julgar as nações. Então, este livro contém a autoridade de Deus de julgar as nações. Eu acho que essa é a ideia aqui, principal. Agora, a ideia dela ser selada, ela vem também de um outro lugar em Daniel, onde Deus manda Daniel escrever, se você leu lá, não quero ler agora, a não ser que alguém tenha uma pergunta, Deus fala para Daniel, isso vai acontecer, mas sela ele num livro, porque não é para agora, é para depois. Então a ideia de selar o julgamento é que ele vai acontecer só depois, mais para frente. E agora em Apocalipse, João está falando, aquilo que foi selado, ela vai ser aberto. O julgamento de Deus contra o mundo e a restauração do mundo, chegou alguém que pode efetuar isso, que tem autoridade de fazer isso. Então a ideia dessa visão, nesse primeiro versículo, já quero que a gente veja, não vai ser que a gente entenda o formato do livro e o formato da visão, mas entender o sentido que está sendo comunicado. Mas esse selo não é referente à revelação de Deus no tempo dele? Fala de novo. O selo não quer dizer que Deus vai revelar essa profecia no tempo dele, não no nosso tempo, né? Profecias que ainda não foram cumpridas nem reveladas. Elas não são só profecias, elas são julgamentos. Então, no caso de Ezequiel, ele já falou, né? Ele pega o livro e ele já fala, ele já revela. Ezequiel, ele declara, você, Egito, você não vai ser nada. E você, Israel, você vai ser julgado e depois restaurado. É a autoridade de Deus sobre as nações. Mas Isaías 29:11 ele fala diferente, fala que ainda ele viu
Sim, Isaías e Daniel. No caso ali, Daniel, Deus fala assim: eu julguei, mas isso não vai acontecer agora, então vamos selar para um dia futuro. E me parece que em João ele está falando, este livro aqui, o julgamento de Deus sobre as nações, chegou a sua hora, chegou o momento. Então tem esse livro que declara o julgamento sobre a terra, e agora nós vamos ver a descrição da pessoa que vai abrir, que tem autoridade de trazer os julgamentos sobre a terra. Então a informação do livro de Ezequiel não é a mesma que a Apocalipse. Não, ela só nos informa do sentido dessa figura, entendeu? Ela não é o mesmo livro, mas ela só explica por que ele está falando de alguma coisa assim. É uma coisa já parecida, é um jeito dele falar. Deus vai declarar o seu julgamento sobre a terra, e finalmente tem alguém que tem a autoridade de tomar posse da terra. Então ele vê um anjo com esse livro, e essa é a ideia que ele quer comunicar para nós. Beleza, então ele viu um anjo poderoso, e aí o anjo fala: gente, quem pode abrir isso daqui? Quem que tem o direito de revelar o julgamento de Deus? Quem que tem o direito de falar o que tem aqui dentro? Que abrindo vai agora começar, né, o processo. Então a pergunta ali: quem tem o direito de romper os selos? Interessante é que os 7 selos, né? Na época, para você fazer um testamento, você tem que ter 7 testemunhas. Sim, o Araújo fala que Número 7, com testemunhas do selo. tinha um costume greco-romano de selar o seu testamento, né, com selo de 7. Então ela tem precedência cultural. Mas quem que é digno de abrir e romper? O meu tem romper e abrir. Alguém tem alguma coisa diferente na sua Bíblia? Desatar é desatar nó, né? Desatar. Alguém tem? Como é que fica a sequência na sua frase? Quem é digno de... Oi? Abrir. Não, abrir o livro, desatar o selo. Se você escutou ali atrás, tá vendo a sequência que eu tenho aqui? Romper e abrir, mas o que a Eliette falou é que está ao contrário, né? Então literalmente está primeiro abrir o livro e depois romper os selos. Desatar os selos, está igual, desatar o selo, desatar o selo. Como é que se abre o livro sem tirar o selo? Então a tradução inverter a ordem, porque parece que ficou fora de sentido, né? Como é que você vai abrir o livro sem os selos primeiro? Então eles inverteram a sequência, porque eles estavam preocupados na lógica disso, né? Mas, novamente, estou falando, ele não está falando sobre um livro específico. A intenção não é de explicar como é que a gente vai abrir. Ele não está preocupado com isso. Ele quer dizer quem que é digno de fazer isso aqui, né? Esse que é importante. Não é tipo de livro, se é um rolo, se é um codex. A ideia é quem que tem o direito de dar o julgamento de Deus, de agora realizar o que Deus falou que ia acontecer. Quem pode fazer isso? Essa é a ideia aqui. Então essas diferenças eu não creio que são assim super importantes, mas só para você perceber que assim que nós estamos lendo, os detalhes são relevantes, mas não quando nós levamos ela muito ao pé da letra. Então versículo 3: mas não havia ninguém no céu, nem na terra, o William falou isso aqui a última vez, nem debaixo da terra. Novamente, ele não está falando literalmente que tem esse outro lugar, que tem pessoas debaixo da terra morando. Não é uma categoria, é simplesmente um exagero de não tem ninguém, né? Que pudesse abrir o livro, ou nem para olhar nele. Ninguém tem o direito de trazer o julgamento, ninguém tem o direito de começar a abrir este rolo e de trazer os planos de Deus para a terra. Tudo bem até por enquanto, porque eu acho que isso explica um pouco a reação de João no momento, né? Ele começou a chorar, chorou muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir e de olhar.
Não teve ninguém que pode realizar os planos de Deus para a terra. Não teve ninguém que pode abrir o livro para iniciar o julgamento de Deus sobre os seus inimigos. Sabe que isso nunca vai acontecer? Sabe que Deus nunca vai redimir a terra? Sabe que Deus nunca vai cumprir suas promessas? Aí ele fica meio triste com isso. Acho que isso explica um pouco por que ele ficou desse jeito. Né? Não é tipo uma criança que ficou triste, que ninguém pode abrir o livro. É uma coisa pesada, né? Se esse livro se refere ao julgamento da terra e à restauração do povo de Deus, então claro, ele fica, mas alguém? Ninguém? Não existe ninguém que pode fazer isso? A desesperança na tragédia, né? O que a gente está vendo no mundo hoje, Londres, aqui com o Temer, o povo fica... não tem esperança. É só tragédia. Pois é. Então você imagina João como israelita, isolado na ilha, um judeu, ou digamos alguém que... É que aqui, né, digamos, o Brasil, vamos usar o Brasil um pouco, né? A gente vê o caos político do país e é ruim, mas pelo menos a gente fala, é porque são seres humanos e são corruptos, né? Eu entendo por que está assim. Mas quando você é digamos, judeu e o seu país, ele depende de Deus, se o seu país cai, é meio que prejudicando. Será que Deus ainda está lá? Que literalmente Deus fala que eu vou tomar conta de vocês, né, Israel. E se ir ruim para eles, é um sinal que Deus não está ali com eles. É uma questão de cadê Deus se nós estamos sofrendo? Então, se Deus não está cumprindo as promessas, é uma pergunta extremamente profunda. Quem é que vai fazer isso aqui? Quem é que vai cumprir as promessas de Deus? Cadê as promessas dele, de um filho de Davi que vai reinar sobre a terra? Cadê isso? Cadê Deus? Então, não é só desespero, além disso, a questão é, mas cadê Deus em tudo isso? Porque ele prometeu estar envolvido nisso. acho que isso deve ser passado muito na mente dos judeus na época do Holocausto. Né? Sim. Imagina, Como é que Deus pode deixar isso acontecer com a gente? É a mesma pergunta que a gente faz com nós mesmos na vida, na tragédia da vida, né? Por que isso aconteceu comigo? Aí chegamos aqui, né? A resposta: não chore. Lado negro da força. Lado negro da força. Não chore, por quê? Porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Abrirá o céu. Vocês querem subir aqui, cantar um pouco, fazer um interlúdio? Você sabe que esse capítulo do livro está cheio de cânticos. Parece que o livro copiou os cânticos, né? É interessante, cara. O cara que fez, ele se baseou nos cânticos. Selma. Antes dele do João perguntar, né, quem que é digno, ele já não estava vendo o Cordeiro, já não estava vendo Jesus, nem nós aqui, quem que é digno? Nenhum homem, mas Jesus. Então, é uma boa pergunta, Selma, e reflete um pouco de como que nós estamos lendo esta visão. A minha sugestão é que a gente procure entender o que João quer comunicar para a gente. Quando a gente começa a perguntar o que ele viu, não tem final, não tem resposta nessa pergunta. O que ele estava vendo, como é que ele enxergou, como é que foi, porque aí as coisas realmente não começam a fazer sentido. Mas se nós procurarmos a intenção dele, ele quer falar algo para a gente, tipo, ele viu algo, aí ele quer nos comunicar uma verdade, aí eu acho que é mais seguro, né? Ele está nos levando, explicando a visão dele, né? Aí eu comecei a chorar, aí isso aconteceu. Então deixa ele se explicar. Mas quando nós tentamos entender melhor o que ele viu, é uma bagunça. A gente se confunde bem fácil. Então acho que não era o objetivo dele falar, eu quero falar para vocês tudo que eu vi. Eu acho que essa não era a intenção dele. Ele queria revelar para nós o que Jesus comunicou e uma verdade para as igrejas. Explicar por que elas estão numa guerra. Quem é que está por trás dessa guerra? Por que eles devem permanecer firmes? A vitória já foi conquistada. Nós já temos a vitória. Permanecem firmes. Não fiquem com medo porque você está sendo perseguido pelo Império Romano. Você tem essa esperança. Eu vi o trono, eu vi aquele que está sentado, o nosso Deus. E ainda mais, não só ele eu vi lá, eu vi a pessoa que tem o direito de abrir o livro. É assim que a gente encara a nossa situação, por exemplo. Graças a Deus.
E aí ele nos dá 2 detalhes, né? Ele fala leão da tribo de Judá, raiz de Davi. Da mesma forma que ele fica falando aquele que está assentado, para descrever Deus, ele quer nos falar algo sobre essa pessoa, é importante. Então esses 2 detalhes, creio que são novamente intencionais. Por que ele nos fornece esse detalhe? Que é o leão da tribo de Judá e a raiz de Davi. Por que é tão importante que seja ele? Então nós temos 2 títulos que vêm de 2 passagens da Bíblia, que eu acho que são relevantes para a gente enxergar. A gente canta sobre leão de Judá, né? Mas não é aleatório que o livro, que tem a ver com o julgamento sobre as nações, está sendo aberto pelo leão de Judá. Não é aleatório essa. Vamos ler lá os trechos? Podemos ir lá? Mesmo se vocês não quiserem, nós vamos ir lá. Eu perguntei, mas só porque eu sou legal. Gênesis 49. Nossa. Enquanto a gente está vendo a Bíblia, você podia cantar, Serginho, Leão de Judá, para nós. Obrigado. Já deu. Mas se você prestar atenção nas letras dessa música, você vai ver que tem tudo a ver com isso aqui. Exatamente. Gozado, né? O cara de novo. Copiou de novo. Parece que João escreveu Apocalipse baseado em cânticos. Nessa geração, né? Baseado nos cânticos brasileiros. Que ridículo. Tá. Então, esse título primeiro, o leão da tribo de Judá, como eu estou falando, eu não acho que João está aleatoriamente falando, e não creio que ele falou sem pensar muito no que ele quis dizer. Com certeza ele pensou nesse trecho, porque é o único lugar que tem uma referência desse tipo. Vou começar com o versículo 8, que é a parte que Jacó está falando sobre seus filhos, vai falando sobre o futuro. Interessante, sobre a segunda era. Enfim, versículo 8. Judá, seus irmãos o louvarão. Os irmãos vão louvar a Judá, né? A sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Ele vai dominar. Um filho de Judá vai ser um dominador. Versículo 9. Judá é um leão novo. Você vem subindo, meu filho, depois de matar a presa. Como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando dos seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Essa pessoa de Judá, ela é uma expectativa de que alguém da descendência de Judá governaria as nações. Isso é uma parte chave. Então não é coincidência que João quer falar, olha, um filho de Judá, um descendente de Judá, ele tomou posse do rolo que declara o julgamento sobre as nações, que dá o direito de julgar as nações. Gênesis 49 falava de alguém que iria receber esse direito de governar as nações. Isso ficou claro nesse versículo, né? Muito claro esse trecho. Semelhantemente a mesma coisa, Isaías 11, em relação à raiz de Davi. Isaías 11 é um texto-chave, já vimos várias vezes ele. Tá bom, Isaías 11, estamos todos lá? Versículo 1. Um ramo surgirá do tronco de Jessé e das suas raízes brotará um renovo. Se refere a esse daqui, um descendente de Jessé. Jessé é o pai de Davi. É o pai de Davi. Eu ia falar avô, mas é o pai de Davi, se não me engano. Então uma raiz, um tronco que é um descendente de Davi. Davi também é um descendente de Judá. Então essa é a mesma linhagem. Por que ele fala raiz de Davi em Apocalipse? É porque ele quer juntar esses 2 textos, né? A profecia, a promessa de um reinador de Gênesis e
Isaías, né, desenvolvendo mais esse tema, que surgiria um dia um descendente de Davi que ia tomar posse, que ia receber essa autoridade de governar e governar as nações. Versículo 3, na segunda parte, ele não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres, com palavras como se fosse um cajado ferirá a terra. Ou seja, vai sair uma espada da sua boca. É parecido com alguém em Apocalipse? Faz assim, sim, mas é bem parecido com alguém em Apocalipse. E com o sopro de sua boca matará os ímpios. Então, esse governador, ele vai trazer justiça, ele vai julgar os ímpios e restaurar o povo. Leia. Por que nessas duas profecias, tanto de Gênesis e Isaías, está conjugado no futuro? E o Apocalipse está tudo no passado, como se já fosse consumado, assim, deu a entender que já está consumado. Talvez a palavra... Está no passado, né? Sim, talvez consumado vai um pouco além, mas sim, Apocalipse quer falar exatamente isso. Tudo que era esperado antes, João está revelando, gente, é isso que aconteceu na cruz. É isso que a cruz significa, que tudo que nós esperávamos, então ele está aqui tentando declarar e falar exatamente isso. Por isso que ele faz de propósito isso. E você falou uma coisa certa, você vê que venceu no passado. Não estava falando, esse é a pessoa que um dia fará isso. Ele falou, o leão de Judá, Jesus é tudo isso, ele é o descendente, e sim, ele tomou posse para poder tomar este livro. E ele conquistou. Então a aplicação é exatamente isso. João falando para as igrejas, vocês, igrejas pequenininhas, isoladas, vocês parecem que se sentem às vezes que vocês estão sozinhas, se sentem que estão sendo engolidas pelo leão do Império Romano, mas saibam que o leão venceu. E a pergunta é, mas se ele venceu, por que a gente está assim, né? Eu acho que essa visão, ela tenta abordar este assunto. Aqui embaixo, no próximo versículo, é exatamente isso. Mas se ele venceu o quê? Como que ele venceu? A última vez que a gente viu ele estava sangrento e morrendo, estava sendo zombado pelo Império Romano, eles estavam cuspindo na cara dele. Como que ele venceu? Então essa é uma boa observação. Então na cruz ele abre o livro, venceu para abrir o livro. Veremos, vamos perguntar o que significa vencer aqui, né? E vamos concluir o capítulo, mas a pergunta é essa, o que significa ele vencer aqui? Mas Serginho, segura essa pergunta, se a gente não responde ela, a gente faz ela no final aqui. Então, eu vi, versículo 6, então, no meio do trono, no meio dos anciãos, eu vi o leão. Eu vi o leão com os bichos todos na boca dele. Eu vi o leão por cima dos outros. Eu vi o leão... Não vi isso, né? Eu vi o homem com uma espada e matando todos os seus inimigos. Não foi assim que o leão conquistou. Ele viu uma coisa surpreendente. Talvez seja aqui uma das imagens mais fortes e chaves para a gente. Eu vi, então, estaríamos esperando, né, um símbolo aqui. Então eu vi a raiz de Davi, o leão de Judá, com o cajado na mão. Eu vi ele sentado, eu vi ele tomando posse. Ao invés disso, a gente vê uma descrição chocante. Eu vi um cordeiro de pé como morto. Vou dar uma pausa e o Valmir. É só um parênteses que não tem a ver com isso que você está falando, mas é a figura que ele está falando. Então, um dos anciãos me disse, não chore, o leão da tribo de Judá, rei de Davi, e depois ele volta para essa figura que é do capítulo anterior, né? Sim. No meio do trono dos seres viventes e no meio dos anciãos. Sim. Se você fizer só uma recordação do que é essa figura dos 24 anciãos, dos 4 seres viventes, só assim rapidinho, uma pincelada assim. Tá, a pergunta aqui é sobre isso aqui que o Valmir está... A gente falou um pouco sobre isso, eu dei alguns textos, não falei muito, mas eu acho que ele é bem parecido. Eles são descritos como aqueles que estão vestidos de roupa branca com coroas,
eles têm uma descrição que é muito parecido com a igreja, né? Eles são associados com um grupo que vence, porque eles têm coroas e está vestido de branco. Eles me parecem que são representantes da humanidade, sejam governantes ou sejam representantes, né? Do presbítero. Isso é a palavra presbítero aqui, né? Que significa ou velhinho ou chefe. E a ideia, eu fiz um paralelo com Israel no Monte Sinai, onde quando Deus chama o povo para vir perante Ele, em vez de 6 milhões de pessoas subirem ali, Ele chama só os presbíteros. E os presbíteros representam o povo perante Deus. Eles chegam e se ajoelham perante Ele. Então é um grupo que representa o resto do povo. Eu acho que a mesma função deles é aqui, de representar as pessoas quem Deus governa. Representa a igreja. Eu acho que diria o povo, né? Eu prefiro mais essa palavra. E o 24, a gente leu que tem precedência no Antigo Testamento de terem 24 sacerdotes perante Deus. Tem alguma referência de crônicas. Então acho que o número 24 vem disso. Essa tradição de ter representantes 24. E anciãos é a ideia de representar as pessoas, né? Representantes, governantes. Mas quem eles são, Apocalipse nunca identifica com precisão. Que nem fala, lâmpadas é as igrejas. Ele nunca fala, anciãos são tal. Eu acho que ele está meio aberto isso. São representantes. Eu prefiro mais pensar que é o geral, né? O povo, as pessoas que Deus governa. Nós temos... Os seres viventes? Os seres viventes são os guardiões da presença de Deus, que são aqueles bichos, né? Meio loucos aqui em Apocalipse. E a presença de Deus na Bíblia, ela tem esses guardiões. Então, começando... Não. Só conhecido no Sim, e a gente vê esses querubins. A palavra técnica é querubins. E os querubins aparecem desde Gênesis, quando o homem é expulso do jardim. Deus coloca os querubins para proteger a presença dele. Aí, quando eles constroem o tabernáculo, tem querubins protegendo a arca, tem querubins no véu, antes de você entrar no Santo dos Santos. Então, eles sempre são guardiões da presença de Deus. Ninguém pode entrar, senão eles... E este símbolo é usado não só na Bíblia, mas em outras religiões antigas. A presença do divino, do Deus, do ídolo, ele é guardado por esses bichos, que tem cabeça de homem, às vezes, e corpo de animal. Serafins? Oi? E serafins? Serafim será um outro momento, Serginho. Você viu a palavra serafim aqui? Não, você não viu a palavra serafim aqui. Desculpa, tem um contexto para a minha reação contra o Serginho. Esse é um papo de volta. Então, Valmir, os anciãos acho que são representantes, e a gente vai ver eles aparecendo ali aqui, mas leve isso em mente, o número não tem mais a ver com quando as pessoas vêm perante ele reflete isso, e aí o fato de ter anciãos é que ele representantes das pessoas quem Deus governa, que são todos, né, que se submetem a ele. Acho que essa é a lógica aqui. Então, lá em cima, os representantes falam cara, calma, não tem problema, porque venceu. Onde é que a gente estava mesmo? Agora você vai dizer que ele venceu como cordeiro. Ah, tá. Aí nós temos essa frase aqui, né? Eu sinto que a gente já tratou uma vez essa frase. A minha tradução está aqui, de pé como morto. É importante que a gente veja isso. Algumas traduções têm de pé como se estivesse. Parecia, né? E eu falei, você tem que cortar isso. Porque a lógica dessa parte é que João quer falar uma coisa que não faz sentido. Não faz sentido. Primeiro, um cordeiro de pé já não faz sentido. Né? Já viu um cordeiro de pé, Serginho? Já viu um cordeiro de pé lá? Droga, você estragou. Sobre as 4 patas, ele está de pé. Tá. E você já viu de pé? Não, desse jeito não. Né? Mas as palavras aqui não é literalmente de pé, é de pé assim, reto. Então isso já não faz sentido. Segundo, como assim de pé morto? E a palavra ali não é como se fosse morto, é de pé morto. Essa frase aqui a gente fala em grego, né? Como morto, é literalmente como que ele fica de pé? Ele fica de pé morto.
É uma coisa que não faz sentido. Não faz sentido o morto ficar de pé, porque o morto fica deitado. Ele não pode ficar de pé. Ele não está vivo. Fala aí, Padilha. Ia fazer uma piada, né? Então o trecho não fala que ele parece que estava, mas ele não estava, ele só estava quase morto. Não, a ideia é literalmente, eu vi um morto de pé. Eu vi ele de pé morto. O ênfase aqui é no fato que o cordeiro está morto. Sim, representa a crucificação de Jesus. Foi esse que venceu. Se você abrir a sua Bíblia aqui, agora capítulo 3 de Apocalipse. 3. Então, nessa tradução que eu tenho, fala que ele estava em pé e parecia ter sido degolado. Sim, eu falei sobre também a palavra morto, né? Que é uma coisa meio emolado. Quando você mata o cordeiro, você não mata ele de pé, você mata ele de cabeça para baixo. Não, estou falando aqui por causa da... Sim, é interessante esse detalhe, né? Também é outra coisa. O importante aqui é não tentar visualizar o cordeiro de pé e ele morto. Essa não é a ideia. Apesar de ter morrido, ele estava de pé. Sim, o que ele quer mostrar para a gente é que essa vitória que ele venceu é uma coisa muito estranha. É uma vitória através da morte dele. Ele foi vitorioso porque ele morreu. É isso que torna Jesus vitorioso. Ele não está falando aqui da ressurreição. Ele não está falando, agora eu vi o cordeiro que estava morto, tudo certinho, forte, de pé, com a espada. Não, eu vi um cordeiro lá assim. Eu vi um cordeiro morto. Ele estava com as marcas de morte nele. Aí parece que ele está meio sangrento. Na minha cabeça está um pouco disso. Na minha tradução diz como tendo sido morto. Então, Melhor ainda. em ação de ser morto, por isso ele está em pé. Ele ainda tem as marcas de morte. Então a vitória de Jesus, ela não é, eu fui morto, mas aí eu venci. A vitória aqui em João é a própria morte. É isso que venceu. O final de capítulo 3, Jesus fala para a igreja, né, a última carta: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci. Então aquele que vence tem que vencer que nem eu venci. Então essa parte aqui ela é chave. Porque seria aquele que vence tem que ser morto também? Exatamente. É isso? E os capítulos 4 a 22, estamos numa guerra. Igreja, se você está sendo perseguida, se você morrer pelo Evangelho, você está ganhando a batalha, você não está perdendo. Então o capítulo 5 é chave para isso. A Léa perguntou, mas como é que ele venceu, né? Se tá as coisas assim. João fala, ele venceu de um outro jeito. Ele venceu uma outra batalha. Ele venceu da forma mais profunda, né? Então, como que ele venceu? Ele venceu através da sua morte. O cordeiro de pé que é digno. Ele venceu a morte, coisa que ninguém venceria, e em pé. Ele não prostrou-se. O fato de ele estar de pé revela que ele está... Ele venceu firme, em pé. Não prostrou. Então, a maneira que venceu, que ninguém faria isso, ninguém faria isso. Venceu ele em pé. Eu estou aqui. Interessante que os judeus pensando que estavam destruindo, mas pelo propósito de Deus, eles escolheram a morte que Deus tinha escolhido para eles. Isso, é bem interessante, né? A própria forma que eles pensaram que eles estavam derrotando Jesus. Pilatos pensou que ele estava resolvendo uma rebelião. Os judeus pensavam que estava se livrando de um cara chato, um profeta meio louco. E foi exatamente isso que Deus inverteu e falou, foi assim que eu ganhei de vocês, na verdade. E a vitória, ela é a morte dele porque ele permaneceu fiel à sua missão de tornar a verdade conhecida. Eu acho que isso que é importante em Apocalipse enxergar. A vitória é que ele permaneceu fiel à verdade. Então a sua morte é a vitória. Ele não abriu mão da sua missão, ele não desobedeceu, ele não fugiu, ele cumpriu a missão que Deus tinha dado para ele. E assim ele foi vitorioso. A sua morte não foi um rodapé. Você tem que morrer para poder... Você vai ser vitorioso, mas no caminho tem uma morte lá que você tem que passar, depois você chega lá na vitória. Não.
a própria morte era a vitória, era o auge da missão dele. Você pediu aí para a gente ir para Apocalipse 3. É porque, na verdade, A gente leu. é que tem a ver com o vencedor, né? Que ele coloca nas cartas executivas. É que o chamado para vencer vai ser baseado nele. Assim como eu venci, você também tem que vencer. E é possível que isso envolva a sua vida física, mas envolva a sua vida, a entrega e a morte da sua própria vida, a morte para você mesmo. É assim que você vai ser vitorioso, igreja. É assim que você vai cumprir a missão que Deus deu para você. Filipenses 2, né? Sendo obediente até a morte, ou seja, a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Né? Sim. É como Jesus disse, né? Quem quiser vir após mim, pegue sua Ferrari, sua conta bancária em Miami e siga-me, né? É um paradoxo, né? Negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga. Vencer parece que é perder, né? Jesus venceu perdendo, venceu morrendo. Sim. Para nós não parece que não fecha, né? E o que é importante é que ele não perde as suas marcas de morto. Então, a vitória dele, ele estando em vitória ao lado do Pai, ele não agora, aquilo passou, aquilo não marca mais, agora eu vou reinar. O reino dele é marcado por essa morte, ele continua com as suas marcas, ele continua morto ali. Parece que ele vai continuar com as suas marcas. Quando ele aparece para Thomas, ele tem as marcas. Thomas. Quando ele aparece para Tomé, ele tem as marcas. Então a forma dele governar e de reinar vai ser diferente do que a gente espera. A gente espera ele dominar que nem as nações dominam aqui, por força militar. Eles vão se impor. Mas Jesus reina sobre outra forma. Ele se submete. Um reino de humildade. Um reino de obediência ao Pai. Um reino que conquista corações. A gente lê um pouquinho mais para frente essa descrição. Você falou do Satanás, acho que na semana passada, né? Sim. Aí tem aquela parte que o apóstolo fala para ele: não, Senhor, mas você não vai morrer, não vou deixar você morrer, né? Aí ele fala: vá de reto, Satanás. Sim. O Satanás é o inimigo que não queria deixar ele morrer, né? Ele queria que ele não cumprisse a missão, né? Queria que ele duvidasse, questionasse se Deus realmente tem o melhor em mente, questionasse a vontade do Pai, duvidasse, não cumprisse, não iria para frente. Ele fala: cara, você não tem as coisas de Deus na sua cabeça, eu tenho que morrer, é assim que eu vou vencer. Você está pensando de uma forma humana, ele falou, se eu não me engano. Mas é isso, ecoa este momento, né? Pulando aqui embaixo para o versículo 9 e 10, a gente fala um pouco mais a reação, né, de todo mundo. O que tornou Jesus digno foi que ele morreu. Aí nós temos essa canção para explicar isso. Você é digno de receber o livro, ou de tomar o livro, de abrir os seus selos. Olha aqui de novo. Pois você foi morto. Por que você é digno? Não porque você ressuscitou. Não é interessante isso? Mas ele coloca o ênfase, né, no fato de que você foi morto. Você se entregou. Você se humilhou. É por isso que você se tornou digno. Por isso que Deus te deu essa autoridade. Por isso que você tem o direito de agora abrir os selos. Porque você se entregou. Você foi submisso à vontade de Deus. Essa morte é muito mais profundo do que a simples morte humana, né? É algo que na minha mente eu não consigo alcançar. O fato de Jesus ter morrido naquela cruz não foi simplesmente o corpo dele morreu e depois de 3 dias ressuscitou para resolver. Aí existe uma profundidade muito maior, né, essa morte de Cristo aí na cruz. Não é só uma morte fisiológica. Porque ele ressuscitou Lázaro também, então. Lázaro morreu e ressuscitou. E daí? Mas essa morte de Cristo na cruz é algo para ser entendido aí, como diz a Cristina, lá na biblioteca de Deus, pedindo para um anjo pesquisar a resposta, né? É uma morte, é um negócio muito sério. Ele foi até o Hades, ele desconectou de Deus, essa morte aí não é uma morte tão próxima do que a gente consegue entender, né? Não acho que não tem como entender ontologicamente, ou seja, entender a essência, né, tudo o que aconteceu.
Mas eu acho que a gente pode entender que Deus queria comunicar algo para nós através da morte. Tem coisas que nós vamos só entender, talvez nunca entender. Mas tem algumas coisas que a morte comunica para a gente. Tipo, é um exemplo para nós. A morte também ela é uma identificação profunda com todo mundo. Quando Jesus está na cruz falando: ó Pai, por que você me abandonou aqui? Cadê você? É uma identificação com isso, abandono. A identificação com todos nós, ser abandonado, de nós abandonarmos a Deus e estar sozinhos, é uma identificação com todo pecador. Ele completamente fez parte do nosso sofrimento, nas formas mais profundas, inclusive, de receber julgamento, ser disciplinado. Ele tomou sobre si tudo. Então é uma morte que comunica muito sobre Deus para nós. Não sei se é correto, mas a morte ela surgiu no Jardim do Éden, com a desobediência, né? Consequência do pecado. A morte ela é a separação de Deus. Eu não sei se nesse momento da morte do homem sendo expulso do paraíso, morrendo, desconectando de Deus, é a primeira aparição da morte na Bíblia, porque o diabo estava ali, né, no jardim, em forma de serpente, mas o diabo já estava desconectado de Deus, portanto, ele já estava na morte, ou não? Ele já era algo que pertencia ao estágio morte, o diabo. Agora nós tocamos um pouco do assunto da semana passada, né? Eu acho que não sei se tem resposta clara a isso, né? No jardim, onde é que ele estava, o que ele era. Não sei se esse é o objetivo, não sei se dá para concluir isso de tudo que a gente tem no trecho. A imagem de Jesus morto, para mim, é alguém que foi para o inferno. Ele foi para o inferno e passou o que a gente deveria ter passado lá no inferno. Bom, a Bíblia não fala que ele foi para o inferno. Fala que ele desceu. Fala só que ele desceu para a terra. As profundezas. Não fala para o Sheol. Ele fala, ele desceu para algum lugar. Agora, o inferno, ele não fala assim. Isso está nas confissões. Nossa, ele desceu, foi para o inferno e tal. E teve um momento na história da igreja que ela acreditou que Jesus foi, conversou com o diabo, negociou e libertou alguns que estavam sob a posse dele. Porque fala que com o teu sangue compraste para Deus homens. Ele comprou de quem? De Deus. Ele comprou para Deus homens. Então, se ele comprou para Deus, ele pagou para alguém, né? A ideia aqui é de redimir. Por exemplo, é a mesma palavra quando Deus comprou o seu povo do Egito. Não é que ele teve que comprar do faraó, né? É o fato que teve um preço a ser pago. E se alguém tem que receber o preço, é Deus, né? Quando os israelitas trazem a oferta, eles estão pagando Deus. Eles estão cobrindo, limpando o altar. Então tem uma dívida, sim, a ser paga pelos pecados, pelas almas pecadoras. Enfim, você é digno de receber este livro. Uma razão é porque você foi morto. Você se submeteu e foi morto. Isso te tornou digno. E, em adição, com o seu sangue você adquiriu, redimiu, comprou pessoas de toda tribo, toda língua, povo e nação, etnia, cultura, cada nação no mundo. Vou subir aqui para você ler melhor, pode ir. Na verdade, ele compra, mas ele abre a oportunidade, é isso? Na verdade, ele abriu. A cruz você adquire toda a língua, povo, nação, porque a questão agora é pela graça. Eu acho que o melhor jeito de entender essa frase é dentro do modelo do Êxodo, né? A gente falou sobre o Êxodo, né? Aqui o tema de 2ª Êxodo. E isso, eu acho que ajuda a gente a entender melhor o que ele quer dizer aqui, né? Esse cântico novo já nos indica que nós estamos... Lembra que a gente leu Isaías? E a canção é cantada quando Deus liberta o povo do Egito. Eles cantam uma música e Deus fala: vocês vão cantar novamente uma música, vocês vão cantar para mim quando eu te redimir novamente. Então ele está se referindo a isso, o momento que Deus liberta o povo. E Deus prometeu que no futuro ele vai agir de tal forma que todas as nações vão vir encontrar ele, vão fazer parte do povo dele. Então Deus comprou o direito, sim, de todos. Ele morreu e ele foi vitorioso, então, sobre essa batalha da verdade. E aí, com o seu sangue, em adição, com o seu sangue, ele tornou possível que
todas as culturas, todas as línguas participassem e ele constituísse aqui um reino. Reino dos sacerdotes. Essa frase é direto de Êxodo 19. A intenção de Deus foi de pegar pessoas. Ele falou: Israel, vocês são um grupo de pessoas que eu escolhi, tirando vocês das nações para formar um povo para mim. E Deus fez isso, o Êxodo, para nos ensinar o que Ele faria com a gente agora, através de Jesus. Resgatar pessoas das nações que estavam cegas e formar um novo povo. Essa é a grande responsabilidade, né, do cristão, porque tanto Pedro, quando diz que nós somos nação santa, povo escolhido de Deus, né, sacerdotes, e quando Paulo, lá em Coríntios, dá aquela bronca dos caras lá em Coríntios 6, 1:6, que eles estão, vocês não sabem que vocês são sacerdotes, vocês vão jogar os anjos e estão aí se prostituindo, ou aceitando a prostituição. Vocês são sacerdotes, nós somos sacerdotes e sacerdotisas, né? É uma big responsabilidade. Sim. É um privilégio. Mas é a responsabilidade também. Então, nessa canção, o que torna Jesus digno, primeiro, que ele foi morto. Aí o segundo é que com esse sangue ele tornou possível resgatar e formar um grupo de pessoas e tornar eles exclusivos de Deus, dá para eles o direito de reinar. A gente leu aquele trecho do final do 3, Jesus fala: se você então ser um conquistador, vencer, eu te darei o direito de participar, de entrar e ter essa posição. Tu és digno de receber o livro, de tomar esse livro de julgamento, de ter autoridade sobre a terra, porque você morreu e porque você formou um grupo para Deus. Você tem o direito de liderar e agora de coordenar e estabelecer este reino de Deus sobre a terra. E serão estes que reinarão. Agora, novamente, esse negócio tem a ver um pouco com o que a Leia perguntou. Essa igreja recebendo essas notícias, eles estão sendo confortados com essa mensagem de que o fato que eles são perseguidos os tornam, é confirmação de que eles estão participando no reino de Deus, porque o Cordeiro, ele reinou assim, sendo perseguido, sendo rejeitado e morto. Foi assim que ele comprou e é assim que agora ele estabelece o seu reino. É a forma que o reino chegou e a forma que o reino cresce. O Cordeiro em pé morto é como ele está governando. Ele está governando assim, morto. Foi a forma que ele agora exerce o seu domínio. É submissão, é morrer pelos outros, uma vida que foi entregue. É assim que ele vai governar as nações, é assim que ele governa a nossa vida, é assim que ele governa agora. Como é que a gente não vê Jesus governando e colocando as pessoas em submissão? E assim que os sacerdotes deles têm que reinar. Sim, ele vai ser o padrão. Então, para a igreja, nós estamos perseguidos, nós estamos sofrendo ameaça de morte, nós estamos sofrendo o nosso emprego, porque a gente não aceita os ídolos, então nós somos expulsos do mercado, nós estamos sofrendo, nós estamos passando fome. É uma confirmação, isso porque vocês fazem parte do reino de Deus. E é assim que ele governa, ele não se submete aos padrões do mundo. Nossa, Padilha. Que triste, Padilha. Mas quando ele voltar, aí ele não vai ser morto. Quando a gente chega no capítulo 19, daqui 3 anos, a gente... Só faltam alguns versículos. Vamos só fechar esse livro. Desculpa, faltam alguns versículos só. A gente completa e encerramos aqui. Só algumas observações finais aqui. Temos 2 partes nesse final, 2 canções. E é repetido de novo. Por que o Cordeiro é digno? É porque ele foi morto. Não é interessante? De novo, o foco é que ele se entregou. E isso tornou ele digno.
de ter autoridade. É o tipo de autoridade que esse reino tem e que ele demonstra, é pessoas que se entregam, que nem Jesus. É assim que esse reino vai expandir. Não vai ser a gente se impondo nas pessoas, mas a gente sofrendo que nem Jesus sofreu e se entregou pela vontade de Deus. Novamente a canção é digno ao Cordeiro que foi morto. Aí não fala que foi morto e depois ressuscitou. O foco é nessa entrega. Este é o nosso líder, é o nosso exemplo. Que ele se entregou e estava disposto a morrer. A igreja estava enfrentando isso. Só que a igreja não estava enfrentando só a ameaça de morte, né? Era a ameaça da sua vida de conforto, era a ameaça de ser preguiçoso, era a ameaça de se dar para... que era? Era comida e sexo, que a gente leu nos primeiros capítulos, de beber a bebida da prostituta, de se envolver no mundo, e de negar essas coisas faz parte da morte, da entrega de si mesmo. Então ele é digno por causa disso. Aí eu queria encerrar com esse término aqui. Essa canção. O Serginho vai vir aqui cantar. Vai dançar. Mas 13. Depois eu vi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar. É um exagero. É tudo. Essa que é a ideia aqui, né? E tudo que neles há, e diziam, aquele que está sentado no trono, o Deus, o ancião, o grande ancião, o Criador, essa posição dele, recebe toda a honra, glória e poder. Estamos acostumados com isso, mas o fator novo aqui, e ao Cordeiro. Se tem um lugar que fala claramente da posição de Jesus, é aqui. Nada menos do que Deus, do lado daquele que está assentado no trono, e como um cordeiro morto. Vê aqui que ele não falou, o leão, aquele que está sentado governando, e o grande leão poderoso, forte de Judá, e a grande raiz de Davi, ou aquele que tem a espada. Não são essas palavras que descrevem o nosso líder. É o cordeirinho. O cordeirinho que geralmente era de 1 ano, né? Inocente, pequenininho. Frágil. Este que vai receber toda a honra. É um contraste totalmente com o que a gente entende de força, poder no mundo hoje em dia. Aquele que está sentado e também ao seu lado o Cordeiro, o nosso exemplo, o nosso líder. Sejam todo louvor, honra, glória e poder para a eternidade. É o lugar onde claramente Jesus é louvado como Deus. Se tem um lugar na Bíblia que a gente vê Jesus como Deus, olha que eu acabei de falar isso, né? É aqui, ele do lado de Deus, recebendo todas as palavras que são reservadas só para Deus. E ele faz isso como o Cordeiro. E esses 4 seres viventes? Eles são os querubins, os guardiões da presença. Não tem nada a ver com os 4 seres de Apocalipse 4. Não são os 4 do capítulo anterior, né? São os mesmos. Os seres viventes são sempre os mesmos aqui. Você falou querubins. Não, então, eles são os querubins, foi que eu mencionei agora. Apocalipse 4 fala de animais, fala de leão. Sim, esses querubins, eles têm cara de tudo. Eles são os animais. Eles são os monstros que protegem a presença de Deus. Não. Então, a bênção final aqui coloca Jesus e o Cordeiro em posição igual a Deus. Coloca para a gente uma verdade para a igreja novamente, de que Jesus talvez no mundo não é reconhecido, pode ser zombado, ignorado, mas aqui diz que o mundo celestial e todas as coisas que Deus criou, eles reconhecem quem é o Cordeiro, eles reconhecem quem Deus é. E toda vez que nós louvamos a Deus, toda vez que a gente canta, toda vez que a gente honra, toda vez que a gente ora, que a gente agradece, nós participamos do louvor celestial aqui, junto com os querubins, os serafins, Serginho, os arcanjos, anjos, né? Junto com os milhares e milhões, diz aqui em cima, milhões e milhões de anjos,
Nós participamos nessa declaração. Tem muito mais que reconhecem quem Deus é do que não, né? Aqui a gente sente o contrário, mas o impacto de Apocalipse é de trazer essa realidade. Sim, tem algumas nações que não se submeteram, mas a grande maioria do universo já reconheceu que o Cordeiro é aquele que vai governar a eternidade. E como que ele vai exercitar esse governo? É esse cara humilde, esse justo rei, que tem compaixão de nós. É esse que vai governar a eternidade, e esse que está atualmente governando e nos convocando a participar com ele desta guerra. E nós vamos vencer que nem cordeiros. E como você liga com Daniel 7? Para a gente está vendo, certo? Como que eu ligo Com Daniel 7. este momento? Esses 2 capítulos aí. A leitura que eu pedi, ou seja, o Padilha está certo. Como que a gente lida com Daniel 7? Posso dar um resumo rápido, Padilha? Aí depois encerramos oficialmente, aí eu posso continuar a resposta para você. Só por questão de tempo aqui para nós. Mas Daniel 7, não mencionei, mas foi tudo que a gente fez até agora. Da chegada do Filho do Homem nos céus, e Daniel 7 é este momento decisivo onde alguém toma autoridade. Então, falamos nesse capítulo 5 de que o livro é este momento, essa autoridade de julgar as nações. É o momento onde ele pode agora tomar posse, e é exatamente isso que Daniel 7 descrevia, que depois de uma sequência de 4 nações, durante o período dessa 4ª nação, surgiria alguém, um ser humano, e este subiria para receber a autoridade, e lá teria os livros abertos para julgar as nações. E Apocalipse 4:5 é exatamente isso. É João confirmando: o nosso Jesus é esta pessoa que subiu e recebeu toda a autoridade. E ele está com o livro na mão. E ele começou a abrir este livro. E ele está tomando posse de tudo que é dele. E ele merece toda a nossa honra, toda a nossa glória, o poder, sabedoria e louvor. E aí é assim que encaixa no capítulo 7 de Daniel com Apocalipse. Daniel descreve este momento que era futuro, mas Apocalipse fala isso aconteceu na cruz. Estamos vivendo a época de Daniel 7. Então, em termos gerais, era essa a conexão entre as duas coisas. Então, o que segue no livro de Apocalipse é Jesus abrindo esses selos, no livro. É o desenrolar desse livro, capítulos 6 a 22. Jesus tomando a autoridade. Tudo que acontece no livro é que sai diretamente do trono, da mão do Cordeiro. Eu vou agora fazer isso, eu vou agora fazer isso, agora vou libertar esse julgamento, eu vou abrir esse próximo selo, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Está acontecendo agora. Sim, iniciou com a cruz e nós estamos vivendo essa época de Jesus abrindo este livro. É isso que dava para o povo confiança. Isso aqui não é aleatório, nós não estamos sendo perseguidos aleatoriamente. Nós temos alguém que tomou posse e está em controle de todas as coisas. Até mesmo a nossa perseguição faz parte do plano dele. Nós vamos desenrolar esse rolo daqui em adiante. Ok. Primeira metade, vamos fazer um intervalo. Voltamos aqui em 15 minutos. Posso te dar então a leitura para a semana que vem? Você será responsável a ler o capítulo 6 até 8, versículo 5. De Apocalipse. Eu sei que você está dando uma geral, você não pode pegar pedacinho por pedacinho, mas não sei se uma outra vez você pode falar sobre essa questão das taças com as orações dos santos, ou você já falou algum dia que eu contei? As taças e as orações, ou... As taças cheias das orações aqui dos no 8, santos, né? no 5. Fala no 5, eu acho que tem mais outro lugar. Porque uma coisa
Onde a gente estava, né? Quarto Santo Dia. Mas qual que era a pergunta do 5:8? É assim, é interessante você imaginar que você tem taças cheias das nossas orações, que são colocadas como adoração a Deus, né, nesse momento tão solene. Assim. Os caras se prostram com as harpas, que eu até entendo louvor e tal, né? E com as orações dos santos. Né? Se tiver alguns comentários sobre isso. E tem, acho que em Apocalipse mesmo, um outro trecho, que eles estão embaixo do altar, né? E daí... Sim, é o intervalo entre o sexto e o sétimo selo. As orações dos santos e, nossa, explode tudo na terra. Assim. Talvez sem muito detalhe, mas o que a Lilian falou é que tem um momento onde Deus reconhece que tudo que o povo tem pedido, né, na história, eu penso em todas as orações do povo de Israel, até quando, Senhor, você não vai cumprir a sua promessa? E todas as orações que a gente faz em pedido a Deus, a gente vê aqui que todos eles são lembrados, guardados, né? Eu acho que o símbolo é importante, né? Não tem, imagina, se fosse literal, imagina o tamanho dessa taça. E a ideia não é que as taças literalmente contêm orações, porque é estranho isso, né? Uma taça que contém áudios. Mas o símbolo é esse: tudo que é falado é guardado e é reconhecido, e Deus não esquece, Deus não abandona. Então todos os pedidos de Deus, até quando que você vai? Por que você está demorando tanto? Então todos os pedidos e as orações do povo de Deus, eles estão perante o trono. E parece que não é só ele que está alerta disso, né? Temos várias dicas na Bíblia de que as orações do povo de Deus são passadas lá pelos anjos e conhecem, que nem o anjo que vem para Daniel, você é famoso lá no céu, né? Suas orações ecoam pelo o palácio celestial. Então dá a impressão que somos ouvidos e dá outra esperança para o povo de Deus. Quando vocês oram juntos, vocês participam no louvor celestial e as suas orações vão direto para a presença de Deus. Nós temos os seres viventes carregando as orações e levando lá e derramando lá perante o trono. Elas fazem parte. E vocês não estão sozinhos. Estão todos nós orando por vocês, intercedendo. Então acho que ele compartilha nesse aspecto. E a pergunta que fica... Desculpa, Serginho, a Selma levantou a mão. Interessante. Então, e a minha pergunta é, as orações são líquidas, então? Não. Se for um áudio... Não, ele tem um iPad lá e está tudo gravado. Acabei em taça. Mas então, o que nós vamos tentar encarar são, isso aqui de 6 a 8 e 5 são os 7 selos. E eu vou pedir para vocês lerem Ezequiel 14. Você vai mandar por e-mail, né? Sim, posso mandar por e-mail. Em conjunto com Zacarias 6, 1 a 8. Em conjunto com o Pentateuco, com Macabeus e... Não, mas o que eu quero é que vocês focam nesses três, desculpa. Eu só te dar uma dica. Esses 7 selos, apesar de terem 7, eles só revelam 4 julgamentos. Tá? São os 4 cavalos. E eu quero que vocês procurem esse julgamento de 4 nesses textos do Antigo Testamento. Ezequiel vai falar de um julgamento 4 e também Zacarias vai falar de 4. Zacarias vai falar de cavalos também. Mas você vai ver que esse negócio é interessante. 4. Os 4 julgamentos de Deus são lançados por Jesus na terra. Tá bom, agora oremos. Fechamos o nosso tempo.
Senhor, obrigado, como a Lina acabou de nos relembrar, de que momentos que nem esse, nossas orações, elas não são esquecidas, elas são lembradas, guardadas, que o Senhor até guarda, que nem Salmo diz, as nossas lágrimas estão guardadas, recordadas pelo Senhor, e nosso sofrimento não é esquecido, e podemos ter confiança que nessa luta, nessa vida pelo Evangelho, as coisas têm o seu propósito, o seu lugar, e que o Senhor está governando sobre todas as coisas. Entregamos nas Tuas mãos a nossa vida, como também a daqueles que a gente conhece, que estão distantes e morando em países onde a Tua palavra não é reconhecida, não é conhecida, onde Jesus não é claramente visto na vida. E pedimos que o Senhor os confortem, os consolem, e a nós também nos dá o discernimento de viver a nossa vida enxergando essa realidade claramente. Obrigado por ter vencido dessa forma, de ter nos dado este exemplo, e queremos que o Teu governo e o Teu reino se estabeleça aqui na nossa vida cada vez mais. Em nome de Jesus, amém.